celebrando os 25 anos de PP. Também os 100 anos da Belas Artes. O Publicast chega dando voz à criatividade que vem para fazer história. Olá, ouvintes do Publicast, eu sou a Vitória e a nossa convidada de hoje, além de linda, é muito especial. Suzana Oliveira, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer te receber aqui na bancada do Publicast. Ai, Vicky, eu que agradeço. Obrigada pelo linda também. Você também é muito linda. Obrigada. Bom, a Suzana é fundadora da New Human Leadership e nós vamos falar sobre a IA, né, especificamente, e como a tecnologia está mudando, né, o cenário da propaganda, o cenário das marcas. E começa contando, né, pra gente o que levou você a fundar a New Human Leadership e olhando aí para esse lado da inovação, né, e também olhando para esse lado da inteligência artificial. Ai, perfeito. E aí também, eu sou muito de dar contextos, né? Então, vou voltar um pouquinho para responder tua pergunta, Vicky. Eu, sou fundadora da New Human Leadership. Eu estou no mercado de tecnologia há 24 anos já. Comecei com 16 anos. Caramba. Meu background é técnico, mas muito cedo eu mudei para a área comercial, né? E aí, nessa navegação entre a área comercial e o mercado de tecnologia, eu sempre tive um olhar muito bom para comportamento. Pessoas, acho que é um pouco genérico, mas para o comportamento. Isso sempre foi um tópico que me chamou muita atenção, né, além da tecnologia. Em janeiro de 2024, eu cofundei uma outra empresa de inteligência artificial, né, junto com a minha sócia, ainda faço parte da empresa também. E a gente pegou uma onda de IA generativa muito no começo, né? Porque inteligência artificial existe há mais de 50 anos, né? A gente tem o McCarthy, que é o pai da inteligência artificial, a gente tem o Turing também, que fez, né, o Enigma, que era a máquina que fazia decodificação na Segunda Guerra Mundial. Então, a inteligência artificial já tem e é sempre citada em cinema há muito tempo. E aí, em 2023, com o OpenAI e o ChatGPT, veio a questão da inteligência artificial generativa, né? Que para o negócio, especificamente, a gente teve acesso, né, como pessoa física, mas para a área de negócio, começou a ajudar muito na questão da automatização de processos, né? E aí ela é sempre muito linkado com eficiência operacional ou com aumento de receita. E aí começou, então, o comportamento das pessoas a mudarem relativamente em relação a atribuições que elas tinham no mercado de trabalho, né? E aí tinha muito a questão do mito de, mas a IA vai roubar o meu lugar, vai... Cara, assim, eu acho que quando você tem a oportunidade de não usar o teu conhecimento de forma repetida, né, fazer uma tarefa que você não vai aprender absolutamente nada, fazendo ela várias vezes, e você tem esse tesouro de poder delegar para a inteligência artificial, fica muito interessante, né? Porque aí você começa a ocupar o teu tempo a buscar mais conhecimento para fazer tarefas que realmente dependam de você, né? E por que eu estou linkando isso com a questão da New Human Leadership? Porque essa mudança de comportamento na liderança, ela ficou muito latente para mim. Veio um gap muito grande entre os skills que eram adotados na liderança até então e os que são necessários agora, né? Então, eu montei um framework de liderança integral em 9 pilares, que aí pode ter mais ou menos, dependendo do que acontece, que olha a liderança como um novo humano, né? O líder como um novo humano, que integra a tecnologia, né, a inteligência artificial também para a gestão e as capacidades de vida, né, de experiência de vida e capacidades humanas para essa adaptação, então, no mercado de liderança, no papel de líder com inteligência artificial aplicada. E aí esses tópicos, Vicky, eles vão de coisas muito objetivas, como metas e resultados, que eu acho que não tem como fugir disso, né? Até temas que não são ditos, que é gestão de ego, né? Gestão de energia sob pressão, né? Onde a gente investe o nosso tempo e a nossa capacidade de forma assertiva. E nesse programa, a inteligência artificial entra nisso no comportamento para trabalhar a hiperpersonalização da gestão, por exemplo, né? Analisar o comportamento dos liderados, colocar as pessoas no lugar correto, né? Ter a inteligência artificial como uma ferramenta de apoio para isso, para ensaios de cenários, comunicação. Então, eu fundei a New Human pensando nesse cenário. Então, como
a gente se transformou num novo humano, um líder como um novo humano. Sim. A importância do líder se adaptar às novas realidades, né? Não ficar também preso num outro cenário, porque acho que também isso faria com que a empresa não fosse para frente. Entender que a inteligência artificial pode ser utilizada como um bracinho para automatizar os processos e facilitar e tudo mais, sem roubar o lugar de ninguém, até porque as pessoas alimentam ela, né? O que é, Com certeza. né? A importância de saber os comandos corretos e tudo mais. Então, eu acho que isso dos líderes se adaptarem, né, às novas realidades do mundo para que o negócio cresça cada vez mais. Né? E eu vejo também, Vicky, que o líder tem um papel muito importante nisso, porque ele que vai pavimentar o caminho para que essas pessoas se interessem em aprender coisas novas. Né? Porque senão é isso, fica no cenário do medo. Né? Então, que eu falei, a IA vai roubar meu lugar. Cara, vai se você não se interessar em aprender coisas novas. Sim. Né? Então, e é papel do líder pavimentar esse caminho, abrir esse caminho para falar, não, vem que eu consigo te ajudar a ter um cenário diferente ou novo nessa perspectiva de tecnologia, de inteligência artificial. Com certeza. E qual que você enxerga que é a maior mudança que aconteceu no marketing, na propaganda, na comunicação, com o avanço da tecnologia, principalmente com as inteligências artificiais? Para o marketing, especificamente, eu vejo muito que o discurso ele saiu da marca e ele foi parar no comportamento do consumidor também. Porque você começou a avaliar dados, né, informações de uma forma muito mais precisa, que vem do seu consumidor, e você conseguir antecipar esse comportamento de certa forma. Então, eu acho que veio muito a radicalidade da mudança foi isso, sair da marca, porque era sempre muito, né, a marca e olhar o comportamento do teu cliente, do teu consumidor. Conseguir mapear melhor para trazer algo até mais personalizado, né? Hiperpersonalizado, né? Com Que agora essa hiperpersonalização, que antes era isso, era sobre a campanha, né? E agora eu acho que é o contexto e a relevância que isso que a marca traz para o comportamento do consumidor. Sim. Como fazer para equilibrar, né, a criatividade, né, a performance, com tantas tecnologias, com tantos novos meios, tantas novas coisas? Eu tenho algumas coisas que elas trouxeram uma autonomia para o usuário, né, na questão do marketing, da criatividade. A performance também, né? A gente tem ferramentas de IA que te permitem, né? Hoje, se você souber o mínimo ali de tecnologia, te dá esse papel. Mas a performance, ela é o como. E a criatividade, ela é o porquê. Uhum. Né? Então, eu acho que isso, quando vira só a criatividade, ela meio que perde o resultado. Né? O marketing, ele é a performance. Então, eu acho que saiu do que eu quero vender para qual que é o resultado que a pessoa quer alcançar. Então, eu acho que essas plataformas, nessas todas elas assim, é isso. Acho que tem um prompt, né, um input que ele é da criatividade. Então, isso que diferencia o que você vai poder utilizar e de que forma, e tem sempre a criatividade por trás. Dessas aplicabilidades também. Sim, com certeza. Acho que, como você falou, sempre pensando aí também no papel do líder, na inserção de todas essas coisas e dentro das empresas, né? Para que, mesmo com tantos meios, isso seja usado de maneira assertiva e que seja um apoio, né? Para as empresas. E aí, Vicky, eu acho que talvez a pergunta decisora qual o resultado que você quer alcançar? Sim. Né? Então, acho que é isso. São ferramentas de apoio para que cada uma tenha ali um resultado específico e você definir qual que é o mais importante para você nesse momento. Eu faço uma pergunta um pouco menos técnica, que é assim, qual que é o ponteiro que vai mexer primeiro, que vai te trazer um resultado mais rápido e de forma mais assertiva. Até porque se você não se adaptar para isso, pode ser que não te tragam bons resultados, né? Levando em consideração que
praticamente todo mundo, né? Não gosto de dizer todo mundo, mas a maioria A maioria. está se adaptando a isso, né? E quem não se adaptar vai ficar para trás. Exatamente. Eu acho que é o mínimo ali de você, né, com tanta opção, não sei, você tem um toolkit ali, né? Um kit de ferramentas que você mais se identifica como apoio mesmo, já é um bom começo. Sim. E na sua visão, né, o que é a liderança neo-humana, né? E como que ela pode transformar as equipes, talvez no lado do marketing, da comunicação, da propaganda, né? E em ambientes, transformar em ambientes mais, de maneira como você falou, mais automatizados, mais rápidos, mais práticas. Eu vejo a liderança neo-humana como uma liderança integral, né? Eu falei isso quando a gente começou a conversa, dessa integralidade da função do líder, né? Então, eu acho que ela parte muito da consciência. Então, primeiro, você ter consciência do que acontece e como você vai usar essa consciência para executar e trazer resultado. Eu acho que também tem muito a ver com a junção da tecnologia e a parte humana, né? Então, como que a gente usa essas ferramentas de apoio a nosso favor, também, né, para comportamento, para análise, e a mensuração de resultado e energia. Então, quanto de energia eu coloco para ter um resultado favorável, satisfatório, né? Isso, traduzindo em outras palavras, eu acho que ele vai muito no cenário de reduzir tentativa e erro, sabe? Então, eu vejo muito isso, da consciência, dessa integralidade, do quanto de energia que a gente põe para ter resultados mais efetivos, sem atrito e sem perder muito tempo. Saiu uma matéria faz pouco tempo do Gallup, que é lança umas pesquisas, né? E aí estava falando sobre engajamento no trabalho, das pessoas se engajarem nas funções que elas têm, e que a perda, né, com essa falta de engajamento, a perda é de 438 bilhões de dólares por ano no mundo. E 70% dessa falta de engajamento eles atribuem ao líder. Então, olha que poder, né, que a liderança tem. Assim, é um poder muito forte, que pode ser usado para uma coisa muito boa e para uma coisa muito ruim. E aí, essa liderança de primeiro nível, né, operacional, é uma liderança que ela tem muita fricção, porque por falta de experiência, né, por falta de conhecimento em gestão humana, eu acho que conhecimento técnico, você sai de um lugar, né, de conhecimento técnico para um lugar de liderança, você tem esse embasamento técnico, mas não tem essa questão da gestão humana. E é uma posição que tem liderados diretos quantitativamente maior do que os outros layers de cadeia. Então, como é que a gente reduz isso, né? Com esse framework de liderança humana, como é que a gente reduz essa fricção toda que acontece e essa perda, né? E aí depois eu fui ver o que dava para fazer com 438 bilhões de dólares por ano, dava para erradicar a fome do mundo por 10 anos. Caramba. É uma coisa assim. É muita coisa, né? É muita coisa. Mas eu acho que essa questão da liderança é muito importante em qualquer projeto que seja, qualquer trabalho, qualquer empresa que seja, para ela ir para frente, né? A importância da escuta ativa, da comunicação não violenta, e isso tudo, até para isso, da inserção dessas novas tecnologias, é importante que o líder tenha primeiro, acho que também uma paciência com a equipe, até porque é novo para todo mundo. Não é só para o líder, não é só para as pessoas, é novo para todo mundo. Então, eu acho que a importância de ter a paciência para que isso seja inserido, talvez, de maneira, né, gradativa, né? E que aconteça aos poucos e que as pessoas consigam, de fato, se adaptar e que o líder tenha essas... São várias, né, competências que precisam ser... Nem todo mundo que sabe mandar é líder. Né? Não, é muito... Geralmente é o contrário. Geralmente é o contrário, né? Essa falta de preparo que gera esse tipo de comportamento, né? Então, por falta de repertório, você se esconde atrás ali da posição, usa como escudo, né? Exato. E isso que você falou, Vicky, da paciência, né? Do entender que é um momento novo, o que acontece? Esse líder, muitas vezes, ele que está tomando a pressão, entendeu? Nem ele sabe. Sim. Nem ele sabe. Então, está tomando uma pressão... Né? Eu com mais de um ano e meio aí, falando com líderes em relação à inteligência artificial,
muitas vezes a gente era advisor dele, porque ele não sabia, ele falou né, ele, ó, não sabia por onde seguir. Então, é isso, né? Como é que a gente transforma esse ambiente de eu sou líder, eu sei tudo, eu que vou falar mais alto, eu que tenho que... para um ambiente colaborativo, né? Para uma autoridade colaborativa, onde os membros da equipe também trabalhem juntos para conhecer, né? Juntos também, porque é novo para todo mundo. E levando em consideração isso que você abordou nesse tópico passado, quais você acha que são as principais competências que as pessoas que talvez estão entrando no mercado de trabalho agora precisam desenvolver para conseguir, de fato, se adaptar num novo mercado e ainda assim serem relevantes, né? Isso... Eu acho que o conhecimento, né? Falar o óbvio. Eu falei essa frase algumas vezes hoje, o óbvio às vezes precisa ser dito, né? Você ter esse conhecimento já na tecnologia, ela vai te gerar uma vantagem competitiva, de alguma forma, né? Então, já ter essa experiência ou esse conhecimento com IA. Mas tirando essa parte, né? Que já partindo do pressuposto que isso já exista... Tem coisas que não conseguem ser automatizadas, né, pela inteligência artificial. Então, eu coloquei algumas aqui, né? Pensamento crítico. Não tem como, né? Você ter esse critério de avaliação, isso não tem como automatizar. Capacidade de síntese também. Isso é humano, não tem como vir de outro lugar. Tomada de decisão. Sim. Né? Básico do básico. Mas você pode ter ferramentas de apoio, você pode exercitar com inteligência artificial diversos cenários. A tomada de decisão vai ser sua. Né? Com base nos seus critérios, a tomada de decisão vai ser sua. Narrativa e storytelling. Né? Isso é a experiência que traz, não é um exercício, né, com inteligência artificial. E a outra que a gente falou aqui, eu não tinha lembrado que eu tinha colocado, mas já fica, acho que no inconsciente também, que é consciência emocional e colaboração. Isso também é humano. Com certeza. E eu acho que um ponto também que a gente pode levar em consideração a questão do repertório. Às vezes a gente enxerga o repertório como uma coisa só... livros... A inteligência artificial pode até ter acesso a materiais que já existem. Mas nós temos vivências, culturas diferentes. Cada um nasceu num lugar, em uma família diferente. E traz consigo... Isso molda também a nossa criatividade, o nosso pensamento crítico. Com certeza. Então, daquilo que a gente julga certo e errado, também para a nossa tomada de decisão. Então, acho que essa parte do repertório, né, daquilo que a gente sente, daquilo que a gente ouve, de tudo, né, vem também da nossa vivência, né? O que a inteligência artificial não tem. Não tem. E é isso que vai alimentar ela em algum momento depois, né? Sim, com Porque certeza. são as nossas experiências que vão também alimentar de conhecimento. Com certeza. Então, isso não tem como. Não tem como anular isso, né? Ou delegar isso para uma inteligência artificial. Não existe um substituto. E isso para ninguém, porque você tem uma vivência de vida, você nasceu em uma família diferente da minha, você morou em um lugar diferente do meu. E mesmo que a gente tivesse crescido, nascido no mesmo lugar, na mesma família, nós temos visões diferentes de mundo que moldam a nossa personalidade, as coisas que a gente acredita, as profissões que nós escolhemos. E isso também acaba moldando projetos e coisas que a gente acredita ou não acredita. Né? E tem a nossa interpretação também, né, Vicky? Que pode acontecer a mesma coisa comigo e com você, e a gente vai entender de formas, né, interpretar de formas diferentes. Sim. Então, também tem esse ponto. Sim. A tecnologia, ela está aproximando ou afastando as marcas das pessoas? Né, como que a gente faz para manter o propósito das marcas e a empatia, mesmo com tudo isso? Tá. Vamos lá. Eu coloquei um viés de opinião minha, tá? Não é um fato, é uma opinião. Tá bom. Uma opinião minha. Eu acho que a tecnologia ela aproxima quando é para entender. E ela afasta quando ela é para empurrar. Né? Um cenário ali, ou um produto, uma marca. Então, de novo, né? Quando você usa isso para entender o comportamento do consumidor, entender como é que você pode deixar a vida dele melhor, né? Como você vai ajudar essa pessoa a ser mais bem-sucedido, né? E você usa a tecnologia para isso, eu acho que é um filtro muito bom. Mas quando você usa, por alguma forma, não sei, talvez uma comunicação que vem... Uma coisa que me irrita um pouco, assim, comunicação que eu não solicito, né, pro WhatsApp. Ou naveguei num site, a pessoa já sabe quem eu sou e eu não...
Aí eu acho que já fica meio annoying, assim, fica meio Forçação, chato, né? né? Fica meio chato. Então, eu acho que tem esse filtro, né? Se a tecnologia ela vai amplificar a empatia, ela aproxima. E se ela amplifica o ego da marca, eu acho que ela afasta. Eu acho que Sim. dá essa E afastada. como você acha que a relação entre as marcas e os consumidores vai se moldar, né, e evoluir nos próximos anos com essa questão dessa personalização, dessa hiperpersonalização que a gente comentou, em larga escala, né? Porque agora o que a gente mais foca é nessa questão da hiperpersonalização. E com a inteligência artificial a gente consegue, em determinadas situações, na maioria das situações, esses resultados. Mas como que vai ser a relação das marcas e consumidor, mesmo sem parecer isso que você falou, essa forçação de barra? Essa forçação de barra. Eu coloquei um ponto aqui que eu estava pensando que eu acho que o próximo passo... Eu falo muito eu acho, porque não tem como, né? Sim. De novo, são opiniões e coisas que eu vejo. É a relevância emocional que essa marca vai causar na vida do consumidor, né? Então, eu acho que aquelas que souberem antecipar, hiperpersonalizar, eu tinha colocado personalizar, mas hiperpersonalizar e respeitar, que é isso, né? Até onde eu vou e tudo mais, eu acho que vai começar a fazer mais sentido, assim, essa separação. Sim, com certeza. Eu acho que mesmo a gente não pode também, a marca não pode só parecer que ela só está usando uma inteligência artificial sem se preocupar com aquele público, com aquele consumidor, né? Então, eu acho que a marca tem que tomar esse cuidado para não parecer essa forçação de barra, mas ao mesmo tempo o consumidor perceber que existe uma preocupação dela em relação... E também as marcas não se inserirem em ondas, em coisas que não são coniventes, né, ao propósito da marca, só por conta do avanço da tecnologia, né? E é engraçado, né? Porque tem algumas marcas que você vê essa pressa, né, de estar inserida nesse contexto. Eu não vou citar a marca, mas assim, tem um cenário que é bem pequenininho. A minha fatura do cartão de crédito, ela, não sei porquê, já faz meses, eu tô louca para mandar uma mensagem para o meu banco, ela vem com o prompt do e-mail quebrado. Então, ele vem com o prompt ali. E ele faz uma menção no prompt que é relacionado à raça. Entendi. Da pessoa que está ali. Sabe, vem assim, isso já aconteceu algumas vezes, já faz meses que está acontecendo isso. E é um banco grande. E eu falo, gente, qual que é essa forçação de barra, né? Por que tem que ser nesse contexto e nessa intenção de você inserir a marca dentro de uma questão racial? Não sei, me vem um pouco isso, sabe? Então, esse cuidado, né? Não que não seja uma pauta importante, mas talvez não seja o lugar. É isso, sabe? Assim, não desta forma, né? Não sei, pelo menos na minha percepção. Então, eu vejo que tem essa pressa e talvez essa falta de cuidado em coisas pequenas, em detalhes que talvez o ambiente hoje não permita mais esse tipo de pisada de bola. E você, consumidora, a gente pode perceber, pode ser mal interpretado pelo consumidor. Exatamente. Pode não pegar legal. Exatamente. Pode não ser legal, pode não ser bem visto, né? Não é porque é uma pauta super importante, mas a gente não pode também banalizar colocando ela, talvez, em um local que não seja dela. Porque aí passa uma forçação de barra. Exato. Não passa a ideia de que o banco está preocupado com essa pauta. Passa a ideia de que, tipo assim... Coloquei aqui porque eu tenho que ter esta pauta e eu tenho que parecer que eu me importo com isso, mas tá na cara que não se importa. Não é isso. E assim, e aí tá muito claro, né? Então, é bem nesse sentido mesmo, nessa forçação. Cadê onde está o limite disso? E que conselho você deixaria para os estudantes, para quem está começando no mercado, que quer unir, de fato, a tecnologia e a sensibilidade humana? Tá. Eu acho que, sim, o que eu gostaria de deixar de mensagem precisa dominar a tecnologia, não precisa dominar, mas, né, você ter esse conhecimento, usar como ferramenta de apoio, antecipar, enfim, isso é muito importante. Mas
delegar a sua criatividade, isso não deve acontecer, tá? Porque é o que a gente tem de mais valioso, né? A nossa criatividade e a nossa consciência. Então, saber, né? Eu não sei até que ponto isso vai ser muito possível de ficar dividido, né? Na humanidade, mas valorizar, né, essas questões que são nossas características e saber dividir. Porque as ferramentas, elas mudam, né, Vicky? Hoje a gente está falando de IA generativa, vai saber o que a gente vai estar falando daqui a 2, 5 anos, né? Sim. Mas a nossa percepção, a nossa característica é o nosso diferencial, né? Eu acho que nunca parar de estudar, o mundo está evoluindo muito rápido. Muito rápido, Então, está sempre se atualizando para ser um profissional à frente do mercado. Exatamente. Né? Não ter uma mesmice, né? Não ser um profissional responsivo, né? Que você está ali só respondendo tendência, mas criar novos caminhos também, novas realidades. Com certeza. Bom, Su, muito obrigada pela sua participação. Amei. Já passou, tá muito rápido. Passou muito rápido. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Quando eu pensei em alguém, como eu te falei, te conheci no Fórum de Economia Criativa, e o seu nome e o seu perfil ficaram na minha cabeça. E aí eu pensei, nossa, queria muito chamar ela. Eu falei, vou tentar, vou fazer um convite. Fico feliz, que bom que deu certo. Contem comigo sempre que precisarem. Muito obrigada e tenho certeza que o nosso papo foi muito proveitoso, não só para mim, para todo mundo que está ouvindo, para nossa equipe. E muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. E esse foi mais um Publicast.